Olá, boas-vindas a você que participa novamente do programa Conversando com Ezequiel Schacht. Esse programa ele tem de preferência trabalhar PNL no seu conteúdo mais essencial ou eventualmente nas questões da vida, que envolvem crenças. Por exemplo, a semana que vem vamos ter uma entrevista com 4 mães adotivas. Existem adotivas? Bom, isso nós vamos conversar semana que vem. Eu quero falar hoje com você especialmente sobre PNL, sobre programação neurolinguística. Eu já havia falado das definições da PNL, uma tecnologia de mudanças, uma técnica de comunicação, um método de como você entende o seu cérebro e para conseguir melhores resultados na vida. Tem um lado negativo? Tem. Como eu conheci a PNL? Foi vendida no Brasil, especialmente no Brasil, e talvez nos Estados Unidos logo no início, como uma tecnologia do sucesso. Vamos ter sucesso, vamos ter dinheiro, vamos conquistar o mundo. E é assim. Então muitos que trouxeram a PNL, muitas pessoas que começaram com a PNL no Brasil vendiam isso porque vendia muito bem. Tem um lado negativo, tem um lado positivo. Então a pergunta é para você: o que é o sucesso? O que é sucesso? Aí a gente pode conversar um pouco de uma maneira diferente. Eu trouxe aqui uma quase Bíblia, a Bíblia da tecnologia. Você consegue ver bem, A Lei do Triunfo de Napoleon Hill. Esse meu livro está bem amarelinho porque eu tenho há uns 30 anos mais ou menos. E quando eu conheci esse livro, eu comecei a estudar e perceber algumas coisas que o sucesso é uma coisa muito relativa. Sucesso seria tu ter o toque de Midas. Você conhece aquela lenda, O rei conseguiu a habilidade de transformar tudo em ouro. Então tocava, virava ouro, tocava, virava ouro. Só que no final ele ia tocar o alimento virava ouro, ia querer água, virava ouro, e ele acabou morrendo de fome e de sede. Então, o sucesso, só dinheiro, bom, aí está meio complicado. Por que eu falo do Napoleon Hill? Esse cara estudou, em princípio, 1000 milionários americanos e ele procurou as pessoas que tinham sucesso, mas também que tivessem boa vida familiar, que fossem pessoas felizes e que tivessem espiritualidade. E aí ele criou esse livro com 16 lições em que pode ajudar a gente a fugir de achar que sucesso é só dinheiro, o sucesso é ter boa posição social, é ter bons empreendimentos ou tocar tudo e virar ouro, e você sabe o final daquela história. Então, Napoleon Hill pesquisou 1000 milionários americanos, então eles tinham que ter essas 4 características, sobraram 500. Ele pesquisou mais, sobraram 300. Com base nisso, ele procurou pesquisar quais eram as características dessas pessoas. Então hoje se entende que PNL é muito mais uma tecnologia do sucesso. É uma tecnologia de relacionamentos, uma tecnologia de você vencer as suas barreiras, de você conseguir alcançar aquilo que você deseja, mas tem que ter todas as partes da vida. Mais do que dinheiro, mais do que conquistas pessoais, de eu ter fama na sociedade, eu ter também bom relacionamento, eu viver em paz com as pessoas que convivem comigo, eu ser uma pessoa atraente, no sentido de que o pessoal gosta de ficar comigo. E eu estava pensando, e até marquei a página aqui, onde tem no sumário, e preciso trocar os óculos, porque de perto eu não tenho multifocal mais, que isso só é ruim. Primeira lei do sucesso que o Napoleon Hill coloca é justamente mastermind. O que é mastermind? Sabe que várias pessoas que ficam falando sobre o positivismo, tu ser positivo, tu se afaste das pessoas negativas, porque elas te contaminam, elas vão dizer isso não vai dar certo, aquilo é ruim, aquilo tudo é negativo, tudo é negativo.
Tá bom, e se seu pai for assim? Você vai se afastar dele? Quer dizer, teu amor de filho. E se tua esposa for assim o tempo todo negativo? Pô, trabalha ela ou tu vai fugir dela? Mastermind evite aqueles conselhos que são negativos. Evite. Não quer dizer que você não vai conviver com pessoas que são negativas, elas estão em toda parte. Né? Elas têm determinadas características, né? Mas o Mastermind é você procurar pessoas que pensam como você. Não só pensam positivo, mas também que tenham essas mesmas intenções que você de ter um sucesso no termo amplo do termo, né? No termo amplo do termo pleonasmo. Mas que compreendam que sucesso é muito mais do que só dinheiro, muito do que posição social, mas é toda uma questão da tua personalidade, do teu caráter, daquilo que tu é, e isso envolve também espiritualidade. Então, primeiro passo, primeira regra, procure pessoas que pensam legal, que têm resultados legais na vida. Converse com elas, dá um tempo de ter isso aí, porque isso vai te promover aquela tua grande intenção. O segundo ponto, eu nem preciso do óculos, Napoleão colocou e percebeu que a pessoa precisa ter um objetivo principal definido. Você tem que ter metas, você tem que ter planos. Né? Quando você tem planos, as coisas tendem a acontecer. Né? Simplesmente quando você põe no papel, eu quero isso, isso, isso de metas, é muito bom. Mas vamos para um lado negativo de novo. Mas se você é uma pessoa religiosa, falei em espiritualidade, se Deus não quiser, não vai acontecer. Não adianta você planejar, ter grandes planos, porque Deus é que concede tudo. E se não for dos planos de Deus, nada vai acontecer. O que deveria ser positivo, nesse caso se torna negativo. Bom, aí vai a pergunta, por que Deus lhe deu o seu maior dom, o teu cérebro, para pensar? Claro que se Deus não conceder, né, se Deus não me concedeu a vida nesse novo dia, eu não teria. Eu posso fazer planos, mas amanhã, de repente, Ele me chama. Irmão, se minha missão está completa, vai me chamar. E daí? O que importa é que eu devo saber o que eu quero. E eu lembro de novo, já citei uma vez, quando o Roberto Carlos era para cantar aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele disse, não canto isso, né? Não canto. Mas por que não canta? É um sucesso. Sim, é um sucesso, né? Mas Roberto Carlos disse, eu não deixo a vida me levar. Objetivo principal definido. Eu preciso definir o que eu quero na vida. E pedir para Deus, se Ele me conceder, ok. Se Ele não me conceder, não era para ser. Mas eu vou viver de uma maneira muito mais objetiva, eu vou viver de uma maneira muito mais completa se eu tiver metas na vida, se eu souber o que eu quero, para onde eu quero ir. E nisso tem que ter as nossas metas, tem que ter todas as áreas da vida. Não é só dinheiro, não é só sucesso, não é só posição social, né? Ter um bom carro, eu já tenho, tá bom. Ajuda a gente sim. Depende de Deus? Claro, mas e o que depende de mim? Aí é que está a questão. Eu preciso definir aquelas coisas que eu quero. Ok? Então é muito importante, eu preciso planejar. Na vida, se eu tiver planejamento, é uma vida diferente, pelo menos dizendo assim. Então, olhando mais confiança em si mesmo. E eu estou colocando a lei do triunfo e falando de PNL. A lei do triunfo pode nos ajudar muito para entender um pouco mais do que a gente quer. A gente pensa que sucesso é só eu planejar, eu faço um curso de PNL que fala de empoderamento e eu falo com convicção, etc. E eu vou ter o sucesso. Não, eu preciso ter confiança em mim mesmo. Terceira lei. Eu preciso confiar em mim mesmo. E às vezes a gente tem uma baixa autoestima. E eu já falei que às vezes a gente tem medo de sucesso. Porque laranjeira que não tem laranjas, ninguém atira pedra.
Quando você define alguma coisa e você começa a dar frutos e ter frutos na tua vida, com certeza vai levar pedradas. E aí você pode estar vivendo com um monte de pessoas negativas, como aquela que eu falei, a primeira lei do Mastermind, e você de repente sucumbe, você vai para baixo e você não consegue mais dar o giro porque você está negativo, porque falta confiança em si mesmo, né? Falta autoestima. PNL tem muitas técnicas que ajudam você a perceber que tem determinados gatilhos mentais e que isso pode ser muito melhorado, pode ser modificado de uma maneira que te dê proveito para ti mesmo, que você consiga acessar os teus recursos, né? Nem sempre eu preciso trabalhar os meus pontos negativos para daí me corrigir. Às vezes é muito melhor eu fortalecer o meu lado positivo, às vezes é muito melhor eu fortalecer naquilo que eu sou bom vendedor, bom, então eu tenho que fazer mais cursos nessa área para melhorar, eu tenho que fazer cursos de relacionamento humano, ou de repente um curso de PNL que me ajude a entender as pessoas e com isso eu consiga ter aqueles resultados que eu quero. O objetivo principal definido, eu quero chegar lá, eu tenho que estar associado com pessoas. Eu preciso confiar em mim mesmo. Então, tem determinadas situações em que eu tenho confiança em mim mesmo, mas aí a primeira palavra negativa eu murcho e eu desisto, né? E eu desisto hoje, desisto amanhã, desisto depois. Não vai dar certo. Deus não quer isso. Deus não deve querer isso para mim. Pô, Deus será que é tão carrasco assim, que Ele me deu uma capacidade fenomenal de conseguir modificar esse mundo, de melhorar esse mundo pra caramba? O mundo não é mau, o mundo é do jeito que ele é. A questão é que a gente precisa fazer. Como dizem, né? O problema não é o falatório dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, quando a gente percebe que a gente tem um potencial, que a gente pode fazer uma diferença nesse mundo, é interessante. Porque quando a gente se modifica, a gente melhora a autoconfiança, a gente se torna um exemplo. E o melhor exemplo não é com palavras. Eu não ensino os meus filhos com palavras. Eu digo para o meu filho, não deve roubar, executo ele se ele roubou alguma coisa em casa. Mas eu, no meu trabalho, eu não sou honesto. Meu filho vai ver isso e vai copiar. Então, quando eu dou bons exemplos e eu tenho autoestima, autoconfiança, a pessoa percebe que eu estou falando com convicção. Sempre que eu falar com convicção, eu vou convencer as pessoas. Eu vou convencer e eu vou agregar mais gente que pense igual, vou criar mastermind, vou criar alguma coisa assim que seja especial e que realmente melhora o mundo. E eu acredito nisso. Estou falando de PNL, usando um recurso, a Lei do Triunfo, tem 16 lições, não sei se vamos conseguir passar todas nesse programa, mas se for o caso a gente volta em outra ocasião também. Então, aguardo você no próximo bloco.